Olá pessoal, muito boa tarde. Estamos aqui de volta para conversar sobre mais um tema hoje de direito penal. E esse tema, olha só, a ilustração já representa bem que ele trata da falsa percepção da realidade, tá? Uma falta percepção da realidade e as suas implicações no âmbito do direito penal. Então hoje nós vamos ver quais que são as implicações, essencialmente no tipo penal aí, que a falsa percepção da realidade vai trazer, ok? Então, nos acompanhe aí sobre os estudos dos chamados erros de tipo no direito penal. Vamos lá então, olha só. Primeiro, eu quero destacar aqui, há uma diferença entre o erro de tipo e o erro de proibição. O erro de proibição nós vamos estudar um pouco mais adiante, tá? Quando nós estudarmos aí a culpabilidade. O erro de tipo, ele vai incidir efetivamente sobre uma falsa noção de realidade. Então, nós vamos entender aqui qual que vai ser a consequência dessa falsa percepção da realidade para o direito penal. Então, eles estão muito próximos ali e por isso que eu trago essa comparação. Um está no artigo 20 e outro está no artigo 21 do Código Penal. Então, olha só, no erro de tipo, previsto lá no artigo 20, há uma falsa percepção da realidade que circunda a gente. Então, há uma falsa noção, há um falseamento da realidade, tá? Por parte do agente, trazendo algumas consequências jurídicas, então. Então, o que traz esse erro da realidade? Faz com que o agente não tenha a real noção sobre o que ele está fazendo. Então, esse falseamento perceptivo impede a correta percepção da realidade. E como o direito penal e o dolo, eles têm relação com o ato de vontade, e isso tem que ter como pressuposto a percepção correta da realidade. Então, nós estamos falando de dolo quando a gente fala de escolha. Então, para que se tenha uma escolha consciente, tem que se ter uma percepção efetiva da realidade. No caso do erro de tipo, há uma falsa percepção da realidade. Então, olha o exemplo que eu trago. Uma pessoa que se apodera de um ferro velho, imaginando ser uma coisa abandonada, um res nulo, uma coisa de ninguém. Tá? Então vejam, a percepção foi errada sobre a realidade. Por outro lado, o erro de proibição, lá do artigo 21, que nós não vamos estudar hoje, há uma percepção do agente clara da realidade, mas há um equívoco sobre a regra de conduta, tá? O agente sabe exatamente o que faz, ele entende o que ele está fazendo, tem a plena e correta noção do que ele está fazendo, mas ignora que a conduta é proibida. Então, olha só, diferente do primeiro exemplo, eu trouxe um exemplo bem próximo. A se apropria de uma coisa achada, imaginando que achado não é roubado. E os senhores já doutores em direito aí sabem que coisa achada, ainda que não seja roubada, é um tipo penal, tá? Então existe um tipo penal para isso. Então vejam, no primeiro caso, a pessoa sabia que coisa achada não pode ser apropriada, sob pena de cometimento de um crime, tá? Mas achava que a coisa era abandonada. No segundo exemplo, a pessoa não tinha real noção do que era aquilo, mas imaginava que achando uma coisa, ainda que de outra pessoa, aquilo não constitui como crime, ok? Então, primeiro, falsa percepção da realidade. No segundo, o erro de proibição, falsa percepção sobre o ordenamento jurídico em si. Tá? Ok, então olha só. Preliminarmente, entendendo a diferença aí entre erro de tipo e erro de proibição, tá? Só a guisa de introdução, nós vamos trazer qual que é o nosso tema hoje de aula, que é efetivamente o erro de tipo. Então aqui eu trago uma conceituação para vocês, tá? Olha só, erro de tipo então é um equívoco, uma falsa percepção sobre situações cotidianas, tá? Que incidem diretamente sobre elementares ou dados relevantes do tipo, sem os quais, olha só, elementos sem os quais o tipo não se aperfeiçoaria, tá? Então, vamos entender, porque existem dois tipos de erro de tipo. O erro de tipo essencial, que ele incide sobre um elemento do tipo penal incriminador, que é essencial, sem o qual não existirá o crime. E temos o acidental, que incide sobre elementos paralelos, que se subtraídos o crime permanece. Então veja só, olha os exemplos.
Nós vamos tratar cada um desses, mas eu já trago alguns exemplos para vocês entenderem e contextualizarem o que é o erro de tipo. Olha só, primeiro exemplo, um aluno, ao final da aula, está arrumando suas coisas para ir para casa, tendo encerrado já a pandemia, e na hora de pegar um celular na mesa, ele pega um celular de um colega, acreditando ser seu. Então vejam só, ele pega um celular idêntico ao seu, acreditando ser seu, na pressa, e coloca dentro da bolsa. Então vejam só, o tipo de furto, ele exige a subtração de coisa alheia. A falsa percepção nesse caso, ela atrapalha exatamente esse elemento que é essencial para consubstanciar-se o tipo do furto. Então ele achava que estava pegando coisa própria e não coisa alheia. Então a realidade se falseou de tal sorte que ele acreditava estar pegando coisa própria e não alheia. Tá? Então é essencial, porque influi um elemento essencial do tipo lá do artigo 155, furto, ok? Então vejam só, é essencial porque incide em um elemento que tem que ser tido como essencial para o tipo penal incriminador. Olha só, o contrário disso, um acidental, o aluno quer dar uma lição em um desafeto. Ele quer dar uma lição em um desafeto. Um aluno secundarista, por exemplo, tá? E ao final da aula, quando ele marca, ó, vou pegar você. Ao final da aula, ele confunde a vítima e lesiona uma pessoa errada, parecida. Então vejam, é um erro acidental. Ele vai continuar tendo cometido o crime, tá? Mas só errou a pessoa. Então, não deixa de ser crime por conta disso. No primeiro, sim, olha só, subtraindo coisa alheia, no caso do furto, deixa de ser um crime, tá? Então, esses são os dois tipos de erro. Ambos têm em comum uma falsa percepção da realidade, que impede uma decisão correta. Então, veja, no primeiro caso, o aluno, sabendo que o celular não era seu, ele não o pegaria. Tá? No segundo, independentemente de quem seja, ele continua cometendo um crime, continua tendo lá a lesão corporal, né? Continua sendo um crime. Vamos então ao primeiro tipo, o erro de tipo essencial. É um erro que recai, como eu já falei, sobre elementos essenciais do tipo penal incriminador. E a previsão está lá no caput do artigo 20, que vocês vão procurar aí no Código Penal de vocês, tá? Então é o erro que recai, um erro da realidade que recai sobre elementos relevantes, sem os quais não existiria o tipo penal incriminador. Como o exemplo que eu dei, coisa alheia, tá? Não sendo coisa alheia, não é crime de furto. Beleza? Então olha só, erros sobre elementares objetivas ou normativas que constituem os dados principais do tipo penal, tá? Exemplo, trago outro exemplo para fixação. Ciclista sai no domingo, olha só, domingo pelo ciclismo, pelo fim do coronavírus. Então saem vários ciclistas e vão para uma determinada área turística. Então fazem aquela pedalada bacana, né? Saudável. Chegando no final, todos estacionam as suas bikes e vão tirar aquela foto coletiva maravilhosa. Na volta, um ciclista pega uma bike que era muito parecida com a sua e vai para casa. Vejam só, a bike era muito parecida com a sua, ele não teve a percepção correta da realidade e acabou levando a bicicleta de outro. Viu? Mas por quê? Porque houve um falseamento da realidade, ou por descuido, ou porque seria inevitável. E nós vamos ver a diferença entre os dois. Então, olha só, o erro pode ser evitável e inevitável. Então, o ciclista, por exemplo, ele poderia ter tido cuidado e olhar alguns detalhes da bicicleta. Ou, talvez, em alguns casos, a bicicleta era exatamente igual e não tinha como perceber a realidade. Então, no caso em que a possibilidade de verificar o erro, com cuidado preservar o erro, chama-se o tipo evitável. No caso de impossibilidade de identificar esse falseamento, chama-se inevitável. Então vamos ver o caso lá do celular que eu dei como exemplo. O aluno, se não tivesse com pressa, ele poderia olhar a tela do celular e ver que tinha o seu papel de parede ou o seu nome, enfim, ele conseguiria identificar. Como agiu com pressa, ele provavelmente foi negligente aí em conferir. Então seria um erro evitável, tá? Então tem a diferença. Então olha só, inevitável vai excluir o dolo.
exclui o dolo, que é um elemento do tipo. Então, olha só, nós estamos falando de erro de tipo. Então ele vai incidir sobre aquele primeiro elemento do delito na teoria analítica, tá? Então, exclui o dolo, o agente não tem consciência do que faz. E a consciência, nós já falamos lá atrás, é um elemento essencial. Consciência para poder escolher. Para poder escolher se faz ou não faz, se realiza ou não realiza a conduta que é penalmente relevante. Então, olha só, o poder de escolha, como eu já disse, tem como pressuposto o entendimento da realidade, tá? Então, vai excluir a culpa, pois o resultado é imprevisível. A previsibilidade é requisito da culpa. Então, exclui o dolo, porque não há uma escolha, e exclui a culpa, porque o resultado é imprevisível, no caso do erro inevitável. Então, na culpa nós temos dois elementos, né? Há uma escolha na conduta e há uma previsibilidade no resultado. No caso do erro inevitável, não há previsibilidade do resultado, tá? No erro evitável, vai excluir o dolo. Então, evitável, inevitável, erro do tipo exclui o dolo, tá? Mas vai punir a culpa quando previsto em lei. Então, nós já falamos que o tipo culposo só é punível quando previsto em lei. Alguns tipos têm a modalidade culposa, outros não. Então, se o erro é evitável, é punido a título de culpa se houver a previsão legal. E por que é punível a culpa? Porque existe previsibilidade do evento, tá? Então, se houver a modalidade culposa, responde pela modalidade culposa, ok? Então, vamos ao erro evitável e inevitável para que a gente tente aprofundar o que faz a gente entender se é um ou outro. Olha só, tem duas correntes aí de entendimento, tá? Duas correntes, sendo que a primeira é prevalente. A primeira, ela traz um dos mitos do direito penal, que é o chamado mito do homem médio. É como se pudéssemos normatizar a sociedade e entender um coeficiente social médio de cognição. Olha só, um negócio um tanto quanto louco, né? É como se você conseguisse categorizar a sociedade e ter uma média de cognição. Então, olha só, se o homem médio na primeira corrente, de diligência mediana, pudesse evitar o erro é evitável. Então, considera-se o homem médio. Pega-se uma média social, e não me perguntem onde está essa conta dessa média social, porque eu não conheço, tá? Mas tenta-se, numa média social, identificar. E vejam, só colocando um parêntese aqui, o homem médio, ele sempre vai ser a média sobre quem faz a avaliação. Então, quem avalia como média. Então, vai ser um tanto quanto flutuante. Essa primeira corrente ainda prevalente deveria ser abandonada, porque a segunda corrente ela é mais concreta, ela é mais individualista. Olha só, deve ser analisado o rol de circunstâncias que envolvem um caso concreto. A idade da pessoa que vai interferir, olha só, na possibilidade de evitação no erro, tá? A idade, por exemplo, o grau de instrução, o local. Então tem uma série de fatores circunstanciais que dão maior concretude e afastam essa ideia do homem médio, essa mitologia penal do homem médio. Então é muito mais fácil, olha, uma pessoa mais velha, talvez já com algumas dificuldades de concentração, ela teria uma diligência menor do que alguém mais novo, em pleno funcionamento da capacidade. Então como que está a circunstância que envolve o fato analisado? E aí sim, nós temos uma maior concretude, tá? Então lembre, a primeira corrente, a corrente do mito do homem médio, ainda é a prevalecente. Nós temos também o erro de tipo acidental, e esse ele vai tratar sobre elementos periféricos. Vai continuar sendo crime, ainda com a falsa percepção da realidade, mas vai afetar alguns elementos periféricos, tá? Para categorização doutrinária, vamos trazer quais são. O primeiro é o erro sobre o objeto. Então a pessoa, ela representa equivocadamente o que é a coisa. Então alguém olha, por exemplo, meu relógio e fala, olha, eu vou furtar aquele relógio, é um Apple. E na hora de furtar, descobre que não é um Apple, é um relógio de camelô que nem funciona, tá? Então vejam, é a falsa percepção sobre o objeto. Não deixa de ser furto,
não incide sobre uma elementar do crime. Tá? Não incide sobre elementar no crime. Então, como eu dou no exemplo aqui, alguém quer subtrair uma joia e o faz, e quando vê, não é uma joia, é uma bijuteria. E aí, qual que é a consequência? Bom, a consequência é que a pessoa responde pelo bem efetivamente atacado. Então, nesse exemplo do relógio, que não é um Apple, mas sim uma bijuteria, por exemplo, uma falsificação, a pessoa responderia pelo objeto efetivamente lesado. No caso da joia e uma bijuteria, se o valor fosse insignificante, poderia incidir ou no furto de valor de menor valor ou até num crime bagatelar, tá? Zaffaroni defende que deve ser sempre aplicada a percepção ou a não percepção que mais beneficiar o réu, seguindo o princípio aí do indúbio pro réu. Erro pode incidir também sobre a pessoa, sobre quem é o alvo do crime. Então está lá no parágrafo 3º do artigo 20. O agente representa equivocadamente a pessoa que quer atacar ou que quer praticar a conduta criminosa. E olha só, o erro não exclui, nesse caso, o dolo, não exclui a culpa e não isenta de pena. Professor, e qual que é a consequência? Bom, vai se considerar as qualidades do agente que era pretendido. Então, vou dar um exemplo. Um homicídio. O marido traído quer matar a mulher porque ele acha que a mulher é posse dele. Né? Então, vejam só. Tem um elemento aí da Lei Maria da Penha que vai incidir naquela modalidade qualificada do homicídio, chamado feminicídio, em razão do gênero, em razão do entendimento equivocado do homem que a mulher é posse. Mas tentando matar a mulher, ele mata uma amiga dela. Fez um tocar em casa, a mulher não chegou uma amiga dela que veio buscar a bolsa dela em seu lugar. Então veja, ele não matou a mulher, mas vai responder como se o tivesse feito. Então não vai responder por homicídio simples, mas sim por homicídio qualificado, ou feminicídio no caso, tá? Porque o que ele pretendia que vai trazer as qualidades pelas quais ele vai responder, ok? Então o erro sobre a pessoa responde pelas qualidades do que se pretendia e não pelo que se efetivamente conseguiu, tá? Erro com relação à execução é o chamado aberratio ictus, é o erro de alvo. Então olha só, tá lá no 73, mais adiante do código, tá? O agente por erro de acidente ou no uso dos meios, erro de golpe, tá? Atinge pessoa diversa da pretendida. Então vejam só, no primeiro caso, ele percebeu errado, tá? No primeiro caso que eu falei, erro sobre a pessoa, percebeu a realidade errada e acabou matando outra no lugar da sua. No erro da execução, o marido, olha só o exemplo, após ser traído, monta tocaia visando matá-la. Erra o alvo e mata o amigo que estava com ela. Nesse caso, é um erro de golpe. Não é o erro contra a pessoa. Então o marido, tremendo de raiva, ao invés de acertar o disparo na sua esposa, acerta o disparo na pessoa que estava ao lado. Tá? E ele vai responder pelo quê? Pelas qualidades da vítima pretendida também, assim como o erro quanto a pessoa. Tá? Então pune-se aquela que se pretendia. Então nesse caso seria o mesmo resultado do anterior. O marido traído queria matar a mulher por achar que é posse sua. No erro do golpe, ele acaba matando uma outra pessoa que estava do lado dela. Ele responde como se fosse feminicídio, tá? Como se fosse um homicídio qualificado, porque foi em razão de gênero, ao matar a sua mulher. Tá? Erro de tipo acidental também é a mesma coisa do anterior, só que é o aberratio ictus complexo. Então, vamos imaginar que o marido que quer matar a esposa, além de matá-la, a bala transfixa, a munição, o projétil transfixa e acaba acertando outra pessoa também. Ele vai responder pelos dois crimes, tá? Em concurso formal, uma conduta gerando dois resultados. Então, uma conduta com dois resultados, tá? Então, olha só, as possibilidades. Ele quer matar a esposa, mas acaba matando a amiga. Então, ele vai responder considerando as qualidades da esposa que ele queria matar. Segundo caso, quer matar a esposa, por erro, acaba matando a esposa e a amiga. Ele vai responder a primeira por homicídio e a segunda por homicídio culposo. Tá? A primeira doloso e a segunda por homicídio culposo em concurso formal.
Terceiro caso, quer matar a esposa, em razão dos disparos, não mata a esposa, não consegue, só a fere e mata a pessoa B. Então, quanto à esposa, ele vai responder por homicídio tentado, porque ele tentou, mas não conseguiu por ato alheio à sua vontade. E quanto à segunda, que ele conseguiu consumar o crime, ele vai responder na modalidade culposa, tá? Então, aberratio ictus complexo, ele vai depender do resultado. Então, o segundo, sempre na modalidade culposa, porque ele não teve cuidado necessário. Quando só o segundo é o resultado, ele responde pelas qualidades do primeiro, tá? Nós temos também um outro crime aberrante, que é o chamado aberratio criminis. Aberratio criminis é o erro do crime. A previsão está no artigo 74 do Código Penal. E olha só, aqui, por acidente, ele provoca uma lesão em bem jurídico diverso. Vocês viram? No anterior, ele erra com relação à pessoa. Então, olha só. Aberratio ictus, ele erra com relação à pessoa. Aberratio criminis, com relação ao bem jurídico pretendido. Então, olha só. O aluno chateado porque reprovou, chateado com a faculdade porque o reprovou, ele passa num dia e resolve tacar uma pedra no vidro. Ele fala, eu vou mostrar à faculdade que eu deveria ter passado, vou puni-la. Taca uma pedra, quebra o vidro e acaba acertando uma pessoa. Olha só, acaba acertando uma pessoa que estava lá e vindo a matá-la. Então, essa pessoa, esse segundo bem jurídico que ele lesionou, foi a vida matando a pessoa, ele responde a título culposo, viu, gente? Então, ele vai responder pelo resultado produzido, diverso do pretendido, a título de culpa. E o primeiro, se ele acertou, vai responder forma dolosa. Concurso formal também, mesma regra do outro, tá? Mas se ele, por exemplo, tá achando que a janela está fechada, está aberta, não tem vidro nenhum, e acaba por acertar alguém, ele responde pelo segundo a título de culpa e o primeiro, claro, não vai ter nada, tá? Erro de tipo acidental é o aberratio causae, tá? E olha só, nós temos ele em sentido estrito e o erro sucessivo, tá? No primeiro caso, o agente, mediante um só ato, provoca o resultado com outro nexo de casualidade. Então, o erro sobre o nexo, o erro sobre que liga a conduta ao resultado, ele vai gerar o quê? Olha só, no dolo geral, ele desenvolve condutas em mais de um ato e provoca o resultado, mas com um nexo diverso daquele pretendido. Então, olha só, vamos tentar dar dois exemplos para que a gente entenda. Primeiro, erro em sentido estrito sobre o nexo. A empurra uma vítima de um penhasco. Ele quer que essa vítima morra afogada. Mas a vítima cai, bate a cabeça no meio do penhasco e acaba morrendo de traumatismo craniano. Então vejam, ele queria um resultado. Ele queria que com o empurrar a pessoa morresse afogada. Mas a pessoa morreu com uma lesão na cabeça. No B, ele atira contra a vítima e achando que está morta joga no mar. E a vítima acaba por morrer afogada. Então viram, o resultado que ele queria ele atingiu nos dois casos. Praticando uma conduta. Só que o nexo, a ligação entre a conduta e o resultado, ele se perdeu por uma falsa percepção. Em ambos os casos não vai excluir o dolo, não exclui a culpa, não isenta de pena, mas o agente vai responder pelo resultado efetivamente produzido. Olha só, efetivamente ocorrido. Então, primeiro caso, ele vai responder pela morte por traumatismo e não por afogamento. No segundo caso, pela morte por afogamento e não pela morte por disparo de arma de fogo. Isso vai ter implicação, gente. No caso de homicídio, vai poder ser um homicídio simples ou um homicídio qualificado aí, bem insidioso, cruel, enfim, a depender da avaliação jurídica. Então, pelo efetivamente, o nexo efetivo e não o nexo pretendido, ok? Erro de tipo acidental, nós temos também o erro de tipo provocado por terceiro. E olha só, esse é previsto no parágrafo 2º lá do artigo 20, é o erro em que a falsa percepção da realidade foi gerada por um terceiro. E olha só, a consequência muda. O erro, então, o erro de percepção
é provocado ou induzido por terceiro. Então vou dar um exemplo. Uma enfermeira vai aplicar um remédio em um paciente. E o médico, querendo que o paciente morra, ele troca aquela seringa por uma seringa com veneno. Vejam só, a enfermeira achava que estava aplicando o remédio que ela tinha preparado. O médico falseou a realidade para que ela, acreditando ser um remédio, desse um veneno. Então vejam, o terceiro induziu ao erro. Nesse caso, o agente provocador, o médico, se ele determina dolosamente o erro, como no exemplo que eu dei, ele responde pela conduta dolosa. Então ele vai responder pelo homicídio. E a enfermeira, naquele caso, se o erro era inevitável, então ela tinha verificado já a seringa, o frasco era da mesma cor, não tinha como perceber, exclui o dolo e a culpa. Tá? Se quem determina foi culposamente, o erro, ele vai responder pela modalidade de culpa. Então vou dar um exemplo aqui. O médico verifica que um paciente internado precisa de uma injeção de um determinado medicamento, mas não tem o cuidado de analisar a ficha médica e não vê que esse paciente é alérgico àquela substância. E coloca a seringa e determina a enfermeira, olha, pode injetar o remédio que já está aqui. A enfermeira aplica. Então o médico agiu culposamente e responde culposamente pelo homicídio. Não teve o cuidado, né? Não teve uma das modalidades de cuidado aí, tá? A enfermeira, se foi inevitável, exclui dolo e culpa. Se foi evitável, exclui o dolo, mas põe-se a culpa. Então, se ela podia, nesse caso, perguntar, doutor, mas o paciente é alérgico a essa substância, aplica ou não? Olha só, se ela tinha um dever ali, se tinha uma possibilidade de evitar, ela vai responder também a título de culpa, ok? Então nós teríamos aí culpas concorrendo para o mesmo resultado, o que é perfeitamente possível, tá? E nós temos aqui o erro de tipo também permissivo, gente, já finalizando aqui o nosso conteúdo. O erro de tipo permissivo, a pessoa compreende a realidade, mas tem uma falsa percepção quanto a alguma excludente de licitude. Então, olha só, está no artigo 20, parágrafo 1º, e é chamado discriminante putativa. A percepção falsa diz respeito à existência de uma discriminante, de alguma excludente de licitude que a pessoa acredita ter. Eu vou dar um exemplo. Suponha que eu esteja voltando de uma grande operação contra o tráfico de drogas. Uma grande operação. E nessa operação, o meu alvo principal fugiu. Eu conheço, vi a foto e falo, fugiu. E esse alvo é extremamente perigoso. Termino de lavrar o flagrante contra os outros e volto para minha casa. Chego na minha casa, está escuro na porta, e na hora que eu desço, vejo uma pessoa muito parecida com aquela, vindo em minha direção e colocando a mão na cintura. Eu, acreditando que a pessoa vai me atacar, tiro a arma e acabo matando essa pessoa. Veja só, eu acreditava que estava em legítima defesa, acreditando que a pessoa estava com a arma. Quando eu chego perto, vejo que não é o traficante e que não estava com a arma. Vejam só. Então, eu acreditava estar, por uma falsa percepção da realidade, em legítima defesa, mas não estava. Isso pode acontecer também como estado de necessidade. Uma pessoa está no cinema e alguém tira uma metralhadora e fala, vou matar todo mundo. A pessoa sai correndo e pisoteia a outra no meio da fuga. Ela acreditava que estava em estado de necessidade e não estava. Um policial que prende uma pessoa muito parecida com um criminoso foragido, acreditando que está agindo de acordo com sua função, de acordo com o seu dever legal, e depois verifica que não. Então vejam, são todos casos em que a pessoa acredita estar albergada por alguma excludente de licitude, sendo que não está na verdade. Então são chamadas aí discriminantes putativas no Código Penal, mas na verdade são erros de tipo permissivos, tá? Falsa percepção da realidade sobre a permissão de cometer um fato que é tipicamente tido como crime. Então vejam, atirar em alguém acreditando que está em legítima defesa. Eu não acredito que aquela conduta, tá, não seja crime. Eu sei que é um crime, eu sei que estou atirando em alguém, mas acredito estar em legítima defesa. Então o erro recai
sobre as excludentes de licitude, que eu acredito estarem presentes, tá? E aí nós temos duas consequências. Se for inevitável, vai isentar, olha só, isenta de pena. Então, se for inevitável, isenta de pena. Isentando de pena, incide na absolvição, nos termos do artigo 386 lá do Código de Processo Penal. Então, olha só, se inevitável, segundo ou a teoria do homem médio ou a teoria das circunstâncias, tá? Isenta de pena. Se evitável, vai responder a título de culpa, se houver a modalidade culposa prevista no tipo. Então, no caso do homicídio, se pudesse ser evitável, se eu esperasse um pouco, se desse para esperar segundo as condições, e eu conseguisse perceber a pessoa, ou perceber que não era uma arma, seria evitável, e eu responderia a título de culpa, porque o homicídio tem a modalidade culposa. E aí, nesse caso, gente, é chamado de culpa imprópria, viu? O erro de tipo permissivo, na modalidade culposa, que é o evitável, ele traz a culpa chamada culpa imprópria. Beleza, pessoal? Então, olha só, estudamos hoje as modalidades que nós temos aí no Código Penal e na doutrina sobre o erro de tipo e tentamos aí trazer esse entendimento de quais as consequências dessa falsa percepção da realidade, como é o caso aqui, a falsa percepção da realidade e quais são as implicações dela no direito penal, essencialmente nos elementos do tipo, tá? Nos elementos do primeiro dos elementos aí do delito na teoria analítica, tá? Então, do fato típico no caso. Então, quando incide dentro do fato típico, nós vamos estar diante dos erros de tipo e nós vimos hoje aí todas as consequências. Fechado, pessoal? Forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.